Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Bom estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso nono encontro, né? 10º encontro, perdão, já quase o último, né? A gente está no finalzinho, na reta final da nossa conversa. Espero que vocês estejam gostando do curso até aqui. Bem, como vocês sabem, esse terceiro módulo, ele é o módulo em que a gente fala sobre temas um pouco mais contemporâneos, né? A gente chega até a última aula em que a gente vai propor, na verdade, um pensamento contemporâneo. Perdão, só porque eu não estou conseguindo ver a tela ali. Pois bem, quando a gente fala em ação e pensamento, é porque o pensamento, do nosso comida de pensar, ele não é completo sem ação. E a ação, ela passa da gente, a partir do momento que a gente entende, a gente começa, né, a agir, a partir do momento que a gente entende quais são os atores que participam desse processo. A gente vai falar sobre esses atores na próxima semana, perdão, na próxima semana, na segunda-feira, e a gente encerra na quarta, né? Que são os atores desse universo que a gente chama de gastronômico, mas também conhecendo também algumas fissuras que a gente tem na nossa própria história da alimentação. Pois bem, uma delas é a questão da soberania alimentar. Esse é o nosso tema central de hoje, ou um sertão dentro de nós. A gente vai recorrer um pouco à poética, né? Então peço licença para vocês para apresentar uma aula que vai ser muito poética, né? A gente vai buscar essa ideia, né? Principalmente a poética sertaneja, né? Que nos inspira, de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, né? Ou seja, de Xangai, de Elomar, enfim, de memória, de afetividade, mas de autonomia. Poética sertaneja não é uma poética só sofrida, né? Ela também é libertadora. Então a gente vai confrontar um pouco esse mito também da aridez, né, do solo sertanejo. E vamos fazê-lo por meio dessa ideia de soberania alimentar. Afinal, o que é? Qual o conceito, né, de soberania alimentar? Basicamente é o conceito de ser soberano. É que nem quando a gente fala em soberania nacional, né, que é um pode não ser muito fácil da gente entender, né? Porque quando a gente fala em soberania, a gente entende que nós somos soberanos, ou seja, nós somos autossuficientes, digamos assim. E quando a gente fala de soberania nacional, é uma coisa super complicada, né? Porque você tem hoje uma ideia muito corrompida do patriotismo, que, aliás, está vinculado muito mais à ideia do nacional-socialismo dos anos 40, né, 30 e 40 de Hitler, né, do que qualquer outra coisa. Mas o que a gente está falando aqui é que a nossa soberania começou a se tornar um campo de batalha ideológico no contexto de capitalismo. Ou seja, você tem um projeto neoliberal que propõe um alcance de uma soberania nacional a partir de que se abre mão da própria soberania nacional. Ou seja, a ideia de privatizações, por exemplo, parte justamente daí. Vamos privatizar os Correios, ou seja, vamos abrir mão da nossa soberania no modelo de entrega a partir, né, do serviço público, a partir do que é nosso, né? Vender a preço de banana para poder facilitar a vida de outras empresas, né? Para que elas cresçam e entrem nessa ideia de competitividade, com a falsa doutrina de que isso vai fazer com que os preços sejam mais justos, né? Que a gente sabe que não é. Aqui em Brasília, onde estou, já estamos vendo isso acontecer, né? A partir do momento que entrou uma concorrente à empresa estatal do Distrito Federal, né, para fornecer energia. E essa empresa já está colecionando muito mais críticas que a própria empresa anterior, que é a empresa do Estado. Então, a empresa super privadona veio aqui e não dá conta de atender, sabe? É reclamação atrás de outra, a gente sem luz por dias, né? Problemas que não se resolvem, sem falar que está pagando caro do mesmo jeito. Quando a gente fala em soberania alimentar, a gente está falando mais ou menos disso. A gente está falando em a gente não terceirizar ou não passar para a responsabilidade de outro a capacidade de alimentar o nosso povo. E aí eu pergunto para vocês, somos capazes de alimentar o nosso povo? Temos sido capazes? Né? A gente está alcançando mais uma vez um grau absurdo de miséria,
e de fome. A gente tem fila para comprar osso, né, para pegar osso, né, de doação. A gente tem pessoas voltando a usar o fogão de lenha por falta de opção de uso de gás por causa do seu preço. E mesmo assim estão usando lenha que, obviamente, encontra na natureza e não é exatamente mais adequada necessariamente para o uso, né, para esquentar o seu alimento, mas é o que tem, entende? Então, assim, a gente tem várias contradições que estão dentro desse debate até a gente chegar numa ideia de soberania alimentar. Quando a gente fala, então, em soberania alimentar, a gente está falando exatamente de uma forma autônoma de conseguirmos alimentar o nosso próprio povo. Somos soberanos, talvez, dentro do nosso lar, né? Que a gente controla a forma como a gente se alimenta, mas aqui a gente está já na seara de pensar no coletivo. Quando a gente fala em soberania alimentar, a gente não pode esquecer da ideia de segurança alimentar, que está junto. A segurança alimentar, não existe soberania alimentar sem primeiro haver uma segurança alimentar. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não está falando nem só da inserção de produtos, né, ou então de uma alimentação que seja livre de doença, né, e tal. A gente está falando exatamente de uma alimentação que seja justa, que seja acessível e, ao mesmo tempo, que seja nutricionalmente e saporisticamente correto, bom. Seria a máxima do slow food, resumido aí, apesar dos problemas, né, do slow food em conseguir se manter, né, dentro da coerência desse discurso que se fala do bom, do limpo e do justo, né? Comida boa, limpa e justa, ou seja, comida boa porque ela faz bem para você, porque ela é gostosa também. A comida limpa porque ela é livre de agrotóxicos, ou então tem o mínimo possível, ou seja, é a comida que é a agricultura familiar, que neste momento está sendo atacada de uma forma brutal, né, simbolicamente, pela campanha desse atual desgoverno, como vocês já devem ter visto. Pois bem, você tem agora uma outra camada que é a do justo. Uma cadeia justa, os sistemas alimentares eles precisam se retroalimentar de modo que seja justo para o agricultor também. Mas a gente sabe, e a gente já falou na aula da Tainá, que o agricultor ele é justamente aquela pessoa da cadeia, a primeira pessoa da cadeia, que vai ser a que menos vai se beneficiar financeiramente dos resultados daquilo que ele planta. Se a roça não planta, a comida, a cidade não janta. Não é isso? Pois não, porque a roça se tornou, ela foi, como a gente falou na aula 3, né, eu acho, a roça foi penetrada pelo dinamismo da cidade. Ela se tornou subjugada pela cidade. Como? Né? A gente tem 70% da produção consumida internamente, né, vinda da agricultura familiar. Porque a monocultura, porque a grande produção em massa do agro, ela é para exportação, né, para o PIB. Né? Isso aí faz bem para o PIB. Faz bem para o PIB, mas não faz bem para o B, né, do brasileiro. Pois bem, então a gente tem a ideia do PIB, que é o que domina, a exportação é o que domina, a cidade é o que manda, e a roça é a que sofre. Então, gente, a gente precisa pensar em como que a gente vai equilibrar essa cadeia. E o equilíbrio passa por essa segurança alimentar que foi tão atingida, né, por esse atual governo, não tem como não falar disso, né? O primeiro ato, né, da gestão desse camarada foi eliminar o Conselho de Segurança Alimentar. Isso já diz tudo sobre essa narrativa, que na verdade não é só uma narrativa, mas é uma política mesmo de devastação, em que a gente vê se consolidando hoje com esse simbolismo máximo de que no dia da agricultura, no dia do agricultor, a figura que é homenageada pelo governo, pelo Estado brasileiro, é um jagunço. É um jagunço. É um capataz. Enfim, um sujeito armado, entendeu? Fica muito claro
quem eles consideram que é digno, que põe a comida na mesa, né? A gente está numa nação sob julgo coronelista, né? Que a comida só chega na mesa na base da bala, né? Minha Dinda, que hoje tem 102 anos, vai fazer 103 anos daqui a pouco, ela viveu na época de Lampião, né? No interior de Sergipe, e a família dela, quando ela era menina, foi perseguida, né, pelo bando de Lampião também. E havia como pode dizer, uma etiqueta em relação a Lampião, que se você deixasse a mesa posta, o bando passaria pela sua casa, comeria, seria muito grato e seguiria a viagem. Então, em vez deles saquearem a sua casa, eles eram então muito bem recebidos. Só que a família, espertamente, deixava a casa aberta. Tinha um menino que ia lá na frente avisar, né? Ele ficava lá na frente avistando, o bando de Lampião vem, ele sai correndo e fala, tá vindo o Lampião. E aí falava para colocar a mesa, colocava-se a mesa e a família toda se escondia em algum lugar, esperando eles passarem. Então eles iam se alimentar e ia deixar tudo incólume para aquela família. A gente está vivendo isso, nessa dinâmica, né? Só que sem o respeito que Lampião pelo menos tinha em relação às famílias, né? Tirando isso. Então olha que maluco isso, gente. Pelo amor de Deus. Pois bem, vamos lá. Comensalidade como autonomia. O exercício da autonomia é o que gera a comensalidade. E a comensalidade é, né, um exercício de autonomia. Existe uma máxima da pesquisa sociológica que tem sido muito combatida nesse momento, muito criticada, na verdade, né? Faz algum sentido, ao meu ver, mas também não é suficiente. Então, acho que realmente é uma discussão complicada. O que é isso? Carlos Alberto Doria, por exemplo, vai falar que não existe comensalidade entre os negros escravizados. Eles não praticaram a comensalidade porque, afinal de contas, eles não tinham autonomia. Eles não podiam falar, eles não podiam decidir sobre o que comeriam, porque, afinal, era servido a eles e a elas ração. E por mais que isso tenha sido verdade, né, o ser humano escravizado, dentro dessa máxima escravocrata, como eu coloquei aí, ele tem tolhido a liberdade de plantar, colher, cozinhar, comer. Essa liberdade, aliás, se a gente for pensar bem, essa ausência de liberdade não é exatamente o que fundamenta a ausência de autonomia e, portanto, a inexistência da comensalidade do povo negro escravizado, porque, afinal de contas, quando o negro sai das amarras, né, é jogado na marginalidade, né, a partir da só a marginalidade, né, não mais a escravidão, é uma escravidão disfarçada, né? Não há nenhuma reparação histórica, não há nenhum projeto política pública, né, para poder reintroduzir ou introduzir, né, apresentar esses negros ex-escravizados para a sociedade e são lançados ao mundo. E eles vão ali praticar conhecimentos ancestrais. Ué, foram 300 anos de escravidão e como que eles têm esse conhecimento ancestral? Entende? Eles praticaram de alguma forma. Existia, então, o escopo da comensalidade. Existia o exercício da fé e o exercício também da forma de como comer, que obviamente foi massacrado, foi invisibilizado, foi tolhido, né, pelo senhor de engenho, né, dos escravos e tal. Pois bem, fora esse debate da comensalidade, da autonomia, a gente percebe que tanto não é verdade essa ideia, que hoje a gente pratica, ou pelo menos, perdão, a gente está sob o jugo de uma determinada forma contemporânea de escravidão. E a gente ainda está praticando a nossa comensalidade. Veja, a gente não tem mais a gestão sobre o que a gente planta, sobre o que a gente colhe, sobre o que a gente compra.
e como a gente come. Em grande medida, se a gente for pensar como povo, a gente não tem. Se você pensa na cesta básica, é um tipo de escravidão, gente. A gente está falando de pessoas que não têm condições de sequer comprar sementes para plantar, porque primeiro não tem terra para fazer isso, sabe? E segundo, não tem dinheiro para comprar a comida. Então você tem uma política, que bom que temos uma política, tá? Mas é uma política insuficiente. É uma política que retine vários aspectos dessa cultura escravocrata. Porque a ideia da cesta básica é justamente você reunir produtos que não são produtos da terra, da agricultura familiar, de quem de fato está produzindo, de quem de fato está alimentando a cidade. A gente está falando, na verdade, de vários produtos que vêm da grande rede atacadista de produção de alimentação, as grandes redes de processados. Pode não ser nem até ultraprocessados, né? Não são normalmente, não exatamente, né, pelo menos, não tecnicamente, mas a gente está falando de uma farinha de trigo refinada, a gente está falando de macarrão seco, né? A gente está falando de enlatados, a gente está falando de produtos que são derivados de comida. É comida que passou por um processo de conservação, o que é muito importante para a nossa sociedade, mas que tolhe o acesso da pessoa que não pode comprar a comida, de acessar a comida. Comida boa, limpa e justa. Isso não existe. Percebe? Então, quando a gente fala da nossa falta de autonomia, ela está posta. A gente ainda está sem autonomia sobre o que a gente consome. E se a gente for pensar também na nossa sociedade, a partir da burguesia, né, a partir da nossa classe média, a classe média não está escolhendo o que come. Por quê? Porque ela está sendo orientada pelos discursos midiáticos, que seja. Ela está sendo orientada pela enganação dos rótulos alimentícios, né, da indústria. Ele cai nessa arapuca, né, armada pela indústria dos ultraprocessados, para então achar que está fazendo alguma escolha, sendo que não está. Porque, afinal de contas, você tem uma cultura que brasileira, a gente está situando aqui no nosso país, uma cultura brasileira que ignora vários aspectos da alimentação, não se importa com a quantidade abusiva e absurda de agrotóxicos que tem na nossa comida, não se importa com os leites UHT, por exemplo, né, de longa vida, que para ter a tal longa vida, ele precisa colocar coisas que de fato fazem com que a vida seja prolongada. Coisas como amônia, formol, né, coisas assim, bizarras, que numa sociedade sã, seria um absurdo. A gente leria assim, como é que é? Tem formol nisso aqui? De jeito nenhum que isso entra no meu supermercado. Imagina se a rede varejista tomasse conta né, tomasse uma consciência de repente dessa história e falasse assim, essas coisas não entram, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Só tem absurdos. E aí a gente está falando até da rede de hortifrutis, né, que agora também são produzidos também com 23, né, cento e não sei quantos tipos de agrotóxicos, né, liberados e cada vez mais liberados, porque o atual governo é o governo exatamente do combate à alimentação, né, do combate à soberania alimentar, do combate à segurança alimentar, o que é bizarro. E a gente chega então ao espectro da fome. E quando a gente fala em fome, eu gosto de usar essa linha do tempo aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Opa. A consciência da fome e da fartura. Eu gosto de fazer essa brincadeira só para a gente poder entender como que a fome aparece, some, mas ela sempre está circundando a nossa sociedade há muito, muito, muito tempo. Começo aqui por 1800 a.C., né, usando o exemplo de uma narrativa bíblica, né, cristã, que você tem, né, do Antigo Testamento bíblico, sob a figura de José,
que teria sido um governador do Egito, né? Ele estava ali, era o segundo no comando abaixo de Faraó. E a história de José tem um capítulo bem interessante, né? Que pode ser uma lenda, né? Não sabemos ainda, não tem um estudo científico especificamente para poder localizar José. Quer dizer, localizar José sim, mas talvez essa história eu não sei. Mas José, ele... Mas enfim, a narrativa é muito bonita, né? Muito interessante. José, ele é um camarada que é o mais jovem dos irmãos, de vários irmãos. Só que ele, como mais jovem também, era o mais mimado, mais protegido pelo pai. E o pai o tratava com indiferença, né? O pai deu então para ele um manto, né, super chique e tal, e daí despertou a inveja dos irmãos. E os irmãos se voltaram contra ele. Num passeio dos irmãos todos, eles resolveram jogar José num poço, se livrar de José e manchar com sangue de ovelha o manto dele para que mostrasse para o pai que, olha, ele foi atacado por bestas selvagens e está morto. Olha que coisa. E é feito isso, José se torna então escravo do Egito, porque mercadores passaram no poço, encontraram um rapaz despido e falaram assim: poxa, temos aí um escravo de graça. Então levaram ele para o Egito, onde ele foi escravo. E de escravo, ele dormia lá nas prisões, nas catacumbas, etc. E um dia o rei, o faraó, né, teve um sonho que o deixou muito abalado, em que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. 7 espigas de milho super frondosas eram devoradas por espigas, né, definhadas, secas. E ele ficou incomodado, chamou vários dos magos e dos sábios da cidade, do país, né, para poder desvendar ou interpretar esse sonho, até que José ouve esse sonho a partir de um dos guardas e fala: eu sei o que isso significa. Então ele é levado diante do faraó e vai falar assim: isso significa que teremos 7 anos de fartura, que são as vacas gordas. Por isso que a gente fala das vacas gordas, né? Tem essa coisa também. Esse termo, ele vem daí, né? Esse termo popular. Então, 7 vacas gordas que são devoradas por 7 vacas magras. Isso significa que 7 anos de grande fartura vão ser encerrados. O meu filho está aqui curioso com essa história. Pede para a mamãe te contar essa história daqui a pouco. Ah, você lembra dessa história? Olha aí. Oh, fecha aí, por favor. Obrigado. Desculpa, gente. 7 anos de muita fartura que serão procedidos por 7 anos de completa seca, de completa escassez. E isso faz com que, politicamente, José consiga propor uma solução e se tornar, então, governador do Egito à medida que ele vai. E aí, realmente, o Egito foi um precursor, né, nas técnicas de conservação de grãos, né? Aqueles silos, né? Os silos nasceram lá, né? Os silos de grãos nasceram ali no Egito, né? Então eles foram realmente tiveram uma tecnologia super avançada, né? Para a preservação de cereais para alimentar a população durante os períodos de escassez. Também a gente pode falar né, da fábula da formiga e da cigarra, certo? Mas aí é uma outra moral que a gente está querendo perseguir. Aqui o nosso interesse, gente, é muito mais a gente falar sobre isso. Como que acontece? Você tem em 1800, então, já relatos de que haveria grandes fomes e grande escassez. Ou seja, não é uma coisa nova, não é um problema contemporâneo. Na época, né, dos príncipes carolíngios, de Carlos Magno, Carlos Magno ele vai escrever então sobre essas 3 fases, né? Você teve um período chamado de economia moral, que ela visava dar conta de reverter uma grande fome, um grande desequilíbrio, uma grande desigualdade que estava acontecendo ali na Idade Média, né, no povo romano. O que se percebeu? Que as pessoas estavam morrendo de fome. Você tinha uma epidemia, na verdade, de ausência de comida na mesa.
E a economia moral foi a forma como, quando você fala de economia moral, né, tem até esse estudo que eu coloquei no nosso material de ensino, essa economia moral, na verdade, ela dá conta do seguinte: vamos usar os princípios cristãos, né, da gente distribuir a renda e atender os necessitados em uma política. Só que essa política, muito embora ela tenha realmente como objetivo cessar a fome, né, e rever, talvez, as políticas de taxação, né, de imposto, ou então de distribuição de alimento na época, né, de fornecimento, etc., e até de venda, de comércio, né, ele tenta restabelecer um equilíbrio, né, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Só que o objetivo, muito embora escamoteado por essa por esse moralismo cristão, você tem ali uma atitude que é simplesmente administrativa, entendendo que as massas mais pobres, né, que as castas, né, nessa época mais desassistidas, são elas, na verdade, que movem, são o motor da economia. Então, por isso que foi feito esse arranjo, né, muito mais administrativo do que, de fato, de um despertar de uma consciência. Né? E a fome vai acontecendo. Na nossa linha do tempo, próximo parada é 1315, né? Na Baixa Idade Média já, você teve um registro de uma grande fome na Baixa Idade Média, que aí então foi uma fome muito melhor mensurada, né? Porque você já havia aí escritos que até hoje ecoam e pode dar conta de narrativas de grandes fomes, de grandes misérias e de grandes pestes. A partir daí você vê que toda grande fome ela vem acompanhada de uma grande peste. Opa, que coincidência! Estamos aqui diante de uma pandemia e, por um acaso, pelo mundo, né, ele ampliou a desigualdade, aprofundou os níveis de miséria e de fome, pois isso acontece no Brasil, né, de uma forma ainda mais evidente, porque, afinal de contas, temos uma gestão política que busca exatamente uma gestão necropolítica, né, que busca, que tem como método, né, enfim, essa desgraceira, né, a morte, enfim. 1890, na década de 90 do século, eu ia falar do século passado, né, do século retrasado já, década de 90 do, ano passado, do século passado é a minha década, né, de juventude. Em 1890, você teve no Nordeste do Brasil, agora já trazendo a conversa mais para o nosso lado, né, situando, né, no nosso país, a seca do Noventinha. A seca do Noventinha foi um dos momentos mais dramáticos, né, do Nordeste, em que você teve grandes êxodos acontecendo, os primeiros grandes êxodos, né, talvez o maior grande êxodo, perdão, depois do... Talvez o maior grande êxodo, né? Foi seguido pelo grande êxodo que teve na construção de Brasília, né? E que não foi só para Brasília, mas foi também para todo o sul e sudeste. Né? Os sudestinos, né, estavam recebendo aí os nordestinos, né? Não bem recebendo, né? Não da melhor forma, mas fazendo assim. Então, esse aí é um outro momento em que você tem uma grande situação de seca que vai levar a uma grande situação de fome. Em 1930 apenas, ou seja, só no século passado, só no século XX, gente, a gente tem pela primeira vez uma conscientização do problema da fome em escala global, sabe? Ou seja, você tem uma grande conscientização. 1930 é o momento, então, em que vai nascer, né, a partir dela, na verdade, vai nascer os primeiros arranjos políticos internacionais, né, globais, ordenados principalmente pelo governo australiano, né, nesse momento, para poder colocar no centro a questão da fome como um problema universal e não um problema só isolado de cada país ou de cada região. E a partir daí cria-se, por exemplo, a FAO, né, na ONU. Então você tem aí alguns órgãos de direitos humanos, né, que vão começar a aparecer para contribuir, né, nessa política de combate à miséria, de combate à fome, né, e à desigualdade.
Então você começa a partir somente da segunda metade do século passado, que a gente tem de fato grandes ações, né, para tentar resolver a fome no mundo e tudo mais, só que a fome é muito mais rápida, né, muito mais acelerada. Né? A gente vive num mundo em que bilionários preferem fazer turismo em Marte em vez de acabar com a fome, né? Não é interessante acabar com a fome das pessoas, né? Salvar a gente. Eu prefiro tirar foto da Lua lá de pertinho, fazer uma selfie, né, dentro de uma cápsula espacial. Então é isso, né? Eu quero sentir a força da gravidade de uma forma natural. E você tem ali na segunda metade do século passado, grandes atos, né? A gente pode lembrar, né, você teve a crise do Sahel, né? O Sahel é aquela região meridional da África, e que foi considerada a crise de Sahel foi o momento em que a África entrou no nosso imaginário mundial como esse lugar de extrema miséria, né? Lembre-se, isso é uma narrativa também. Houve uma extrema miséria. Realmente você tem países, né, em situação absurdas, né, absolutamente precárias, mas o imaginário que foi formado da África como continente, né, e um continente único e também de norte a sul sem fazer distinção, foi exatamente essa ideia da escassez, né, da violência e da fome, né, da miséria, das crianças raquíticas, né. A crise de Sahel foi o que desperta então mundialmente esse imaginário. E você tem algumas ações, né, como o concerto Live Aid, né, hollywoodiano, que foi feito, né, reunindo grandes bandas, né, o Queen, por exemplo, né, teve o documentário Freddie Mercury, que termina justamente com a apresentação do Queen no Live Aid. O Live Aid ele vai tentar lançar luz para esse problema na África, né? Foi só nos anos 80 isso, né? Ou seja, é uma crise muito profunda que ainda continua, né? Não diferentemente de nós, que também estamos nessa uma crise semelhante em vários outros países e regiões. Veja, é cíclico. Pode vir acompanhado de grandes pestes, pode vir acompanhado de outras situações, mas esse desequilíbrio somos nós que praticamos. A ideia da gente poder ter essa consciência da fome e da fartura até o século passado foi muito importante, e nesse momento é importante que a gente saiba disso para a gente agora poder administrar ou pensar, né, em soluções a partir dessa ideia de segurança e soberania alimentar. Pois bem, quando a gente fala de fome, não é só uma única fome. Não é só uma única fome, como José de Castro já falava para a gente. José de Castro ele citava essa fome orgânica, né? Essa situação física, biológica, da escassez substancial de nutrientes e de alimento que levava à fome. Infelizmente, né, se tivesse vivo, né, ele ia estar se revirando no túmulo, quer dizer, ele está se revirando no túmulo, né, e se estivesse vivo, ele ia estar absolutamente chocado com o fato de nós, até hoje, termos o livro dele, Geografia da Fome, como uma grande referência para os nossos estudos contemporâneos. Isso é um absurdo. Né? A gente está falando de um livro de 70 anos, né? Que faz todo sentido em 2021. Ali mesmo, José de Castro já entende que há uma interdependência entre fome e saúde sanitária da população, mas também que a gente vive uma fome política. Essa fome política é o resultado de um passado histórico nem sempre em harmonia, né? Nem sempre em harmonia com a natureza, com, enfim, os quadros sociais, né? Ou seja, não tem um balanceamento, né? Não tem uma distribuição de renda. A gente vive sob uma fachada de república em que abandona-se o campo, né, a sua sorte, e você tem, por outro lado, esse surto de urbanização do qual a gente falou já na nossa terceira aula. Eu gosto muito do termo que ele usa, né, de marginalização das maiorias. Então, a grande massa do nosso país ela vai estar muito mais vulnerável, né, a essa insegurança alimentar do que uma minoria, que é muito doido de se pensar, né?
como assim? A maior parte do Brasil está vivendo ali no limiar da segurança alimentar, sendo que tem uma outra grande parte que ainda é maior do que essa pequena parte que está bem, né? Que está passando de fato fome. Precisamos refletir. Por que que a gente abre essa conversa? A gente nem chegou no sertão ainda, né? Mas a gente abre essa conversa justamente para a gente poder entender que a gente não pode falar de gastronomia, a gente não pode falar de gosto e de gourmandise sem falar da fome. A gente precisa invocar o fantasma da fome, porque a gente precisa aceitar a complexidade desse mundo. E que a gastronomia é um lugar que pode resolver diversos desses problemas, inclusive o da fome. Só que não o fazemos. A gente está mais interessado nos likes e nos views da vida. Mas há, sim, esperança, meu povo. Bem, vamos lá. Dito isso, nessa pequena, grande introdução que faço, eu gosto de abordar, né, aquilo que a gente chama de a comida do futuro. E também falar sobre como que se dá, antes da gente chegar no nossa principal conclusão, né, como que se dá essas dimensões, né, da produção e do consumo. Pois bem, a comida do futuro, quando a gente fala assim, ela tem sido discutida já há muitos anos. No próprio livro A História da Alimentação, do Flandrin e do Montanari, ele vai falar sobre esses três temas que eu acho muito legais. A comida do futuro, a gente está sempre preocupado com a comida do futuro, né? A gente não come a comida do presente pensando na comida do futuro. A comida ela passa por três estágios, né? Aí já na contemporaneidade, né? Na modernidade, depois da modernidade, nos anos 90, perdão, no século 20, a comida do futuro passa por três estágios. O primeiro foi o estágio do Fordismo, ou seja, a dimensão que vem aí a reboque, né, da Revolução Industrial, que vai levar ao Fordismo, né, ou seja, essa produção em massa. As redes varejistas aparecem, né, a sua alimentação ela vai ser, então, agora mediada por essa figura nova, né, dentro da nossa dinâmica social, que é a do supermercado. E a do supermercado e da produção de enlatados, de longas vidas, né? Ou seja, estratégia de apocalíptica, né? Em que a gente precisa conservar comida. Que, por um lado, é muito importante, né? Uma tecnologia muito interessante que a gente já tinha, né? Há muito tempo, né? Só que agora a gente tem uma dimensão mais prática, né? A praticidade ela vai dar o tom da comida do futuro. A comida do futuro, então, ela passa por esse estágio do Fordismo até chegar no estágio da McDonaldização. Até o Fordismo, você tinha a ideia de uma gastronomia ou de uma produção de comida que tinha como marca, né, essa praticidade da coisa ser enlatada ou de ser congelada, né, ou de você poder conseguir alguns atalhos, né, algumas facilidades para o momento que você vai cozinhar em casa. A McDonaldização ela é um avanço, né, nesse sentido de simbólico, né, da produção de comida do futuro, em que ela consegue entender que, opa, a gente pode mecanizar, automatizar, na verdade, primeiro mecanizar, né, depois, na verdade, basicamente automatizar mesmo, a produção de comida, utilizando o menos possível de gente, o menos possível de trabalho, para a gente poder entregar o mais rápido possível uma comida que vai ser comida também muito rápido e que vai desaparecer com lixo e tudo da sua frente. E você vai poder cobrar muito pouco para poder ter uma repercussão muito grande e ter um giro enorme para fazer dinheiro. O McDonald's ele aparece, né? Ou então o espírito da McDonaldização ele aparece justamente aí, nesse espírito dos diners americanos, né? Que vem com o conceito de fast food, de comida rápida, entendendo que, poxa, podemos ter pães, agora pães com muitos conservantes, né? Podemos ter uma carne congelada,
e podemos ter molhos, né, e conservas que a gente coloca nesse hambúrguer e que vai fazer com que ele possa sair em escala, né, muito facilmente. Para quem viu como é que é Fome de Poder, né, aquela cinebiografia, né, do Ray Kroc, né, que foi o cara que roubou o McDonald's. Muito louco, né? O McDonald's ele nasce, né? O McDonald's que a gente conhece hoje, ele nasce justamente do roubo e da especulação imobiliária. Né? Incrível, né? E da dissimulação, né? E enfim, da mentira. É isso, né? Esse é o espírito da McDonaldização, né? O espírito da guerra comercial. E os fast foods eles são ótimos em fazer essa guerra. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar até um vídeo para vocês sobre isso. Bem, a instância da McDonaldização ainda foi aceita. Né? A gente conseguiu chegar lá porque conseguiu se agregar à ideia do McDonald's, do fast food, gosto. E o gosto vem por conta do massacrante nível de conservantes e de muitas pesquisas, né, que a indústria dos ultraprocessados vai fazer, vai se beneficiar disso, né, para poder, então, entender o comportamento humano, a química, né, do gosto, né, saporífera, que vai entender, por exemplo, né, que o Doritos, né, ele é viciante, né, ou então esses chips, né, ultraprocessados são viciantes por conta da crocância e do excesso de sal, né? Essa combinação faz com que aquilo seja ou desperte em algum lugar do nosso cérebro um desejo de continuar comendo. A ideia da pipoca é a mesma, né? Algo crocante, salgado, em que você vai comer sem perceber e você come muito sem perceber. A ideia é essa, você chega num nível de anestesia, né, alimentar, né, anestesia do gosto, em que você começa a comer porque aquilo simplesmente é agradável, né, de uma forma química, né, para o seu paladar e você não tem muita negatividade, né, não tem nenhuma barreira de gosto que vai fazer com que você desista daquela comida. A terceira etapa, né, foi a que não deu certo. A pílula do astronauta. A pílula do astronauta, ali, né, nos anos 70, né, depois da conquista do espaço, né, depois da chegada do homem à Lua, né, você tem, então, essa projeção, né, de que, poxa, agora nossa vida vai ser essa. A gente vai pensar que a comida do futuro é a comida do astronauta. Né? São pequenas gosmas, géis, sei lá, pós, né, gororobas, né, que você pode estocar por anos a fio e comer. Aquilo vira uma comida que vai ser super substancial e vai te ajudar a viver. Então, é postulado então que você vai ter como parte desse progresso da alimentação a pílula do astronauta sendo então a comida do futuro. Só que isso não dá certo. Nessa pesquisa, inclusive, que está publicada no História da Alimentação, falando sobre a pílula do astronauta, entende que não dá certo por alguns motivos. E esses motivos são os motivos pelos quais a gente não pode nunca aceitar um discurso xenofóbico e odioso e estúpido e autoritário, sei lá, e sem empatia como o do João Dória, em que ele proíbe, né, ou então ele argumenta, né, que ele pode dar ração humana para gente pobre porque a gente pobre não tem gosto. Né? A tal da farinata, não sei se vocês lembram dessa polêmica da farinata, foi isso. Gente, quando a gente fala da instância da segurança alimentar, a gente está falando de gosto também. Não pode falar de dar comida sem ser uma comida boa. Ela tem que ser saborosa. Comida precisa ser saborosa, porque o ser humano ele precisa dessa dimensão. E aí a gente chega nessas dimensões da produção e do consumo. Quais são elas? Ah, tá, preciso do sabor. Eu fiquei de mostrar para vocês o vídeo. Um vídeo super legal. Não sei se vocês lembram, se vocês já chegaram a pegar. Eu não sei nem se circulou nacionalmente, porque na época o Girafas era
uma lanchonete só de Brasília, hoje já é nacional, já tem Miami, etc., né? O Girafas, nos anos 90, ou início dos anos 2000, eu não lembro direito, ele faz uma propaganda, né, sobre provocando o McDonald's, né? Porque o McDonald's ele era julgado, né, muito por ter esse gosto de isopor, né? Não ter gosto de nada, ou ter tudo gosto da mesma coisa. E aí o Girafas, né, que na verdade é parte do mesmo problema, tá? Cá entre nós, mas ele ironiza de uma forma muito esperta, né? Que a gente vai ver agora. Tem gente que come sanduíche assim, quando deveria comer assim. Girafas. Sanduíche com sabor de sanduíche. Claro. E aí, divertido, né? Não sei se vocês lembram dessa propaganda, uma propaganda que circulou bem, assim. E, enfim, foi super divertido, assim. Ironizando justamente o McDonald's, né? Foi um golpe bem inteligente, assim, naquele momento. Porque o Girafas, obviamente, naquele momento, ele trabalhava com um sanduíche que tinha muita... enfim, muita gordura, né? Montava-se um sanduíche que era mais próximo à ideia de uma coisa natural, né? Tinha gosto daquilo que a gente mesmo comprava em casa. E a gente podia fazer um sanduíche de girafas em casa, por exemplo. O McDonald's é um mistério, né? Tanto é que você tem aquele vídeo islandês, né? Feito por um islandês, que ele comprou um sanduíche no McDonald's, uma batata frita. Está, inclusive, até hoje lá, exposto no museu na Islândia. Um amigo meu islandês falou isso para mim. Falou, não, tá exposto esse negócio. Que é o sanduíche do McDonald's. Está lá há 15 anos, 20 anos, não sei. Do mesmo jeito, ele não teve bolor, não criou bolor. A carne diminuiu um pouco, né, porque perdeu a umidade, o pão endureceu, mas, enfim, tudo ficou. O que será que coloca nesse sanduíche, gente? É um isopor, né? O isopor, se você deixar ele parado, ele vai ficar lá. Anos daquele jeito, né, parado. Ele não é absorvido pela natureza, não é isso? Igualmente, este sanduíche. A gente não pode esquecer, pessoal, que a alimentação ela passa por 3 dimensões da produção e do consumo, começando pelas dimensões da produção. Eu não estou conseguindo aparecer a mim mesmo na tela, pelo jeito, então eu vou sair aqui da apresentação e continuo. Mas vejam a apresentação aí, tá vendo? Industrialização, racionalização, funcionalização é a dimensão da produção. A do consumo, sabor, saúde, comodidade. Pegaram aí? Vamos falar sobre elas. Perdão? Sim. Perdão, minha gente. As dimensões de produção, da produção, ela consiste num processo que faz muito sentido. Gente. As duas fazem, né? Mas ela passa por um primeiro estágio de industrialização, que é de precisamos disponibilizar isso, né? Precisamos criar processos que nos permitam o acesso a essas tecnologias, ou essas tecnologias alimentares, né? A essa variedade, né, de produções de alimento. Então, a industrialização ela vem como uma resposta a essa organização do alimento na sociedade, né? Não é uma resposta completa, porque, obviamente, ela também é carregada de um projeto que enfim, interrompe, né, o ciclo melhor ciclo da produtividade, que é do campo até a sua mão, né, diretamente, sem intermediários. A industrialização ela faz um processo que, por um lado, permite, né, uma praticidade enorme, que é o objetivo final, né, da etapa da produção, mas ele começa por o processo de vamos industrializar, ou seja, vamos pegar esses tomates e fazer com que eles durem longo tempo dentro dessas latas.
Só que esse processo de industrialização, ele é complementado por um processo de racionalização, sim, de rações, né? A gente, a gente consome rações, né? Porque a indústria, ela porciona aquilo que a gente vai comprar para a gente. Então, você vai no atacado, tem potes maiores, você vai no varejo, tem potes menores, porque houve ali uma pesquisa para poder entender como que as pessoas consomem, né? Então, por isso que as latas são daquele tamanho, os pacotes são daquele tamanho, né? Aqueles chips, né? Aqueles salgadinhos, né? Que vem sempre com metade da embalagem cheia de ar, não é isso? Enfim, você vai ter, então, esse tipo de racionalização do alimento. E a terceira etapa da produção é justamente a funcionalização. Ela precisa ser funcional. Desde a forma como esse elemento está embalado, até a forma como você pode manipulá-lo, né? A caixa de leite, né? Você precisa abrir assim, né? Você busca formas mais cômodas, né? O suquinho ultraprocessado que as crianças, né, adoram, né? E a gente precisa ensiná-las a entenderem que aquilo ali é um troço bizarro. Você pega e faz aquele furinho, não é isso? Isso é uma ideia, né, de funcionalização. Essa funcionalização serve para vários aspectos, né? A rede de supermercados, o Oba, então o famoso rouba, né? Por causa dos preços, ela faz isso com as suas verduras e frutas, né? Já porcionando, deixando em pacotinhos, né? Aqui no supermercado agora o pessoal está até descascando banana, né? Descascando mexerica e coloca os gominhos, né, dentro de uma embalagem de plástico, né? Você fala assim, poxa, eu prefiro abrir uma embalagem de casca, né, do que uma embalagem de plástico. Mas é isso, é a funcionalização. Tudo aponta nas etapas da produção para isso. Opa, precisamos ser o máximo funcional possível. E da nossa parte do consumo, a gente precisa pensar que as nossas etapas do consumo partem primeira porta de entrada da esfera do consumo para a alimentação é o sabor, não é outro, é o sabor. Então, já vi muita gente falar assim, poxa, aquela pessoa em situação de rua rejeitou minha comida, né? Jogou fora, achou que era ruim, mas está no direito dele, cara, entendeu? E assim, pode ser que não goste disso mesmo, entendeu? Ah, mas está escolhendo, está passando fome. Gente, você está escolhendo, entendeu? Estamos escolhendo. A gente sempre está escolhendo. E a gente precisa parar de pensar que se a pessoa, porque tem menos, né, e não aceita qualquer coisa, né, enfim, ela tá errada, né? Somos um monte de hipócritas quando pensamos dessa forma, porque a gente também acessa várias coisas que a gente teoricamente não poderia, né? E a gente está fazendo isso em nome da sabor, em nome do prazer hedonista da degustação, né? Para atender os auspícios das papilas gustativas. É isso que a gente está fazendo. É a primeira instância. A segunda instância do consumo, gente, é saúde. Quando a gente fala em saúde nesse sentido, a gente não está falando que somos pessoas que, enfim, fisiologicamente preocupadas com a saúde, né? E queremos nos manter fit. Não, quando a gente fala em saúde, nós estamos falando da saúde mesmo. Saúde não é saúde nutricional, né? Imposta para nós. A gente está falando de uma saúde que é a saúde mesmo. Né? Nossa sensação de bem-estar. Ou seja, quando a gente fala em saúde, a gente está falando da forma como a gente combina as coisas, né? A gente está querendo uma alimentação diversificada, né? Que seja prazerosa, mas tem a dimensão da saúde. Pode ser que não sempre você faça uma escolha em prol da sua saúde, mas em algum momento você vai fazer. Né? Vide o momento em que você está se sentindo mal, empapuçado, e fala que vai tomar só um chazinho, ou um suco detox. Né? A gente começa a ter essas consciências que a gente já tinha antes. Né? As nossas avós e bisavós já faziam isso, né? Já faziam chazinhos, né? Para curar isso e para curar aquilo. Né? Faziam sopa, canja, né? Com verdura, precisa comer as verduras. Né? Então, e a gente acaba comendo, a gente acaba sentindo ou entendendo que a gente precisa daquele tipo de vitamina para o nosso corpo funcionar. É uma forma natural. Eu não estou falando, claro, das patologias, né? Gente que não consegue comer outra coisa, então bala, né? Tem umas paradas muito doidas, assim. A gente não está entrando nesse mérito, tá? Não nos interessa aqui.
E a terceira dimensão do consumo é o da comodidade. A gente quer alguma coisa que a gente possa ter sem necessariamente se dar o trabalho de fazer, né? Então, a ideia da comodidade, ela contribui para as nossas escolhas de consumo. E por isso que a industrialização, né, essas etapas da produção, elas se juntam às etapas do consumo para poder conferir uma experiência humana contemporânea que temos hoje. Perfeito? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, gente, saibam que vocês podem mandar mensagem pela nossa plataforma de ensino, ou também vocês têm acesso a mim pelo e-mail, né, se vocês quiserem mandar alguma de suas dúvidas. Bem, essa primeira parte eu quis fazer, fiz questão de fazer para vocês uma gravação nova, né, justamente porque uma gravação nova justamente porque eu atualizei nesse conteúdo. E agora eu vou deixar vocês, a gente vai ter um interrompimento, vocês vão ver uma interrupção aqui nesse momento, para uma gravação anterior da parte da poética sertaneja, que como a gente está fazendo isso para o benefício da gravação e não do ao vivo, então para vocês vai ser suficiente, eu acho que vai ser muito legal também entender o que a turma que autorizou, inclusive, o compartilhamento dessa aula, o que essa turma tem a contribuir, né, com pergunta e tal. Que aí seria legal também para despertar em vocês um pouco esse interesse, tá? Então, continuamos falando sobre um sertão dentro de nós. Agora vamos entrar na parte mais lúdica da nossa conversa e invocar, de fato, o tema da soberania alimentar, ou, como eu costumo dizer, viver sob o signo do vira-lata caramelo. Vira-lata caramelo é essa figura, né, que se tornou uma grande figura do nosso mundo digital para poder se referir a várias coisas. Vira-lata caramelo significa fofura, significa solidão, por um lado. Esse, especificamente, é um memezinho, né? É um dos memes que mais deu uma bombada em algum momento. Eu não consigo mentalizar demais com memes, não, gente. Vocês estão me perdoando aí. Né? Eu vou até onde eu consigo. Tá? E o vira-lata caramelo, ele, na verdade, é o retrato justamente dessa nossa rendição, né? Enquanto gente brasileira, enquanto povo brasileiro. Que é um povo que, enquanto está participando, né, da burguesia, participando da classe média, participando, né, das elites, ele se sente pertencido. Ou seja, ele está ali, virado caramelo, no meio da cidade, ele participa de tudo. Ele está ali no barzinho, ele está ali na fila do banco. Né? Somos nós, os vira-latas caramelos. Mas também o somos, né, quando a gente olha para fora. A própria ideia de vira-latismo que a gente já invocou aqui é essa. A gente se retrai, né? E aí é o vira-lata caramelo que está retraído, com o rabinho entre as pernas, morrendo de medo, tímido. Esse é o vira-lata caramelo que nos representa. Então ele é muito mais do que só um meme, né? Ele representa um espírito nacional mesmo, entendeu? Um signo nacional, digamos assim. E o que isso tem a ver com soberania alimentar? Bem, no mundo todo, o debate sobre soberania alimentar, gente, ainda é muito jovem. As primeiras problemáticas surgiram em 1930, como eu falei para vocês, século XX, né, quando se vai enfrentar, como mundo global, essa questão da desnutrição, a tomada de consciência desse fenômeno que é real, crescente, aviltante. E a subalimentação e a fome participam desse grande problema. A proposta de doação de alimentos, por exemplo, para vocês terem ideia, só surge no pós-guerra, gente. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, né, a FAO ainda novinha, né, ela vai liderar essa convenção mundial em torno do resgate, né, e do socorro a países e povos que passam por subnutrição, principalmente, para a gente dizer, né, sobre esse aspecto. Então, globalmente, duas teses se opõem sobre a situação alimentar em um futuro próximo. Por um lado, estão os que acreditam que o crescimento da produção não será capaz de fazer frente às necessidades alimentares devido ao aumento demográfico previsto
Veja, as pessoas estão subalimentadas, a mudança nos hábitos alimentares, à medida que as populações vão enriquecendo, vai mudando, demanda uma maior quantidade de recursos naturais para assegurar essa alimentação, que é uma alimentação crescente, não mais baseada em necessidade, mas sim nos novos hábitos adquiridos. Olha só como isso tudo está junto. Então, você tem esse crescimento da produção e do consumo de uma forma absolutamente desregulada. Exemplos muito claros disso é a epidemia de salmão em restaurante. Salmão é esse bicho que se tornou, né, principalmente os produtos, né, de origem animal, e aí a galera do veganismo tem aí a minha cumplicidade, né? Eu não sou vegano, mas, enfim, vou simpatizar pela causa em vários momentos, como esse. Esse consumo crescente de produtos de origem animal, ele vai gerar um grande desequilíbrio na forma como a gente consome, mas também na forma como a gente produz. Porque a gente precisa alimentar esses apetites que não são mais fome, é apetite, ou seja, vontade, é desejo, né? Então, aí vem com isso, gente, com esse tipo de crescimento, de demanda de recursos, você tem perda de recursos em águas, perda de terras úteis, né, de plantio, você tem degradação dos solos, né, você tem, enfim, desmatamento, você tem a desertificação como resultado do processo de desmatamento, erosões, salinização, a competição com outros cria-se, né, a competição de escala industrial, né, competitiva em nível comercial, por exemplo, a utilização de água. O que é para consumo industrial, o que é para consumo urbano? Água é um bem para todo mundo, a gente vai ficar engarrafando esse negócio. Expansão urbana, enfim. Tudo isso que a gente já falou, ele vai se juntar num grande emaranhado de causas e de circunstâncias que vai contribuir para esse impacto nos fenômenos ecológicos que a gente está vendo hoje. A gente pode chamar de mudança climática, por exemplo, que é um deles. Mas, por outro lado, encontram-se processos tecnológicos que, de fato, trazem algum tipo de progresso, particularmente das biotecnologias, a valorização e a recuperação de recursos naturais, por um lado. E o progresso também para os modos de produção, né, mais inteligentes, mais duradouros, mais sustentáveis, que vão permitir o crescimento da produção, se adaptando ao crescimento das necessidades. Então, veja, temos essas duas teses. Uma é que a gente está assim, loucamente acabando com a nossa natureza, e a outra é que estamos ali resgatando ou tentando diminuir esse impacto que nós mesmos criamos com soluções que são, de fato, tecnológicas, que são, também estão em níveis de consciência. Então, gente, essas duas teses é que pautam, que moldam o nosso debate sobre soberania alimentar. Ser soberano. O que é ser soberano, né? Essa é a pergunta, eu acho, que a gente precisa fazer. Quando a gente fala soberania, né, o nome é muito bonito, né, mas também é muito problemático. A gente fala de soberania nacional, por exemplo, né? Somos todos muito adeptos da soberania nacional, mas você sempre tem essas duas teses que vão se opor, né? A necessidade de agradar ou de gerar consumo e produção para atender uma demanda crescente, e, por outro lado, esse reparo que a gente faz pela ação que a gente tinha feito no início. Isso vai acontecer em várias dimensões da nossa vida. Por exemplo, nas grandes privatizações, né, que começaram a acontecer, você percebe isso, a ausência de soberania, abrindo mão da soberania em alguns pontos para poder gerar algum tipo de riqueza, algum tipo de dividendo, ou agradar algum setor da sociedade. A ideia de soberania é isso, a gente poder ser dono de nós. Quando a gente fala de soberania alimentar, é a gente ser dono da nossa comida. Gente, é muito triste a gente falar sobre isso, porque ser dono da sua comida é, enfim, é uma necessidade básica, elementar, fundamental. Isso aí não pode ser nem discutido, né? A gente não está falando de luxo nenhum, a gente está falando de comida. Então, a soberania alimentar seria a gente poder ter
né, de uma forma super simples, posto assim, a soberania alimentar nada mais é do que a gente poder ser dono do nosso próprio alimento, ou seja, da gente ter capacidade de se alimentar. Para a gente entrar no clima, gente, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos ouvir aqui um pouquinho, sobre esse caminho que nos leva, então, a imaginar o sertão, ou então entender do sertão o que ele quer, ou como ele quer mostrar para a gente esse conceito de soberania alimentar. Uma das formas, uma das colocações que eu acho mais bonitas e poéticas sobre a soberania alimentar está nos versos aí desses dois sujeitos, Xangai e Elomar, né? Os baianos sertanejos, que, enfim, super sofisticados, né, nas suas puluxias. A gente vai ouvir duas puluxias, né, do Xangai e do Elomar. Puluxia, para quem não sabe, é um tipo de moda de viola, né? É como uma moda de viola, na verdade. Você tem moda de viola. Eu vou tocar uma moda de viola. Sim, vou tocar uma puluxia. Então, puluxia é esse modo poético de você tocar, né, e cantar alguns versos, né? Então, ele pode se chamar de estilo, talvez, né? Eu não saberia dizer. Mas antes de eu mostrar a puluxia para vocês, deixa eu só compartilhar aqui no bate-papo a letra, tá? Porque vocês vão ouvir a letra e realmente a letra é toda cantada, né, de um jeitão bem regionalista, né, bem interessante. E tem umas palavras que a gente não reconhece, né, não está no nosso vocabulário cotidiano. Então vou deixar aqui para ajudar vocês na interpretação da música também. Vai. Eu não estou conseguindo colocar aqui. Tá, eu acho que está muito grande. Eu vou colocar o link e vocês dão uma olhada aí, pode ser? Gente, eu achei isso num site, né, cara, porque meu computador está configurado ainda. Algumas coisas estão configuradas em italiano. É um saco. Eu não sou a melhor pessoa para resolver nessas partes de configuração. Bom, mas nesse link tem aí a letra, tá? Dessas puluxias. Vamos ouvir? E aí, gente? Interessante, né? Poética sertaneja. Uma coisa que, assim, me toca particularmente profundamente, né? E aqui você tem a narrativa, né, do povo tropeiro que amassa de manhã o pão com suor para poder seguir a caminhada, né? E assim, tá super em extinção, já não existe mais mesmo. A gente está falando de pessoas que estão, assim, já são senhores, né, idosos, né? Enfim, já não tem mais capacidade de produção e realmente não temos uma geração que está, pelo menos eu não conheço, né, que está aí andando por esses caminhos. Ih, Camila, tá por fora. Sertanejo universitário foi do nosso tempo, minha filha. Isso aí já era. Já é coisa de velho também. Sertanejo universitário. E fui falar isso para meus alunos uma vez da graduação. Rapaz, o pessoal olhar para mim assim como se eu fosse um vovô, entendeu? Porque agora o negócio é sertanejo universitário. O pessoal olha e fala assim: o que é sertanejo universitário? Eu falei, sertanejo universitário, fala mansa. Isso aqui, o que é fala mansa? E eu assim, eita, pisadinha, não sei o que é. Eu gosto muito da música, da poética, né, desse cancioneiro dos anos 60, anos 70. E aqui você tem todo um relato, né, musicalizado, a própria música te ajuda a compreender, né, esse espírito do sertão. Esses poetas são poetas sertanejos, são poetas que viveram infâncias, né, e uma trajetória de vida, de fato, na pobreza, né, no nomadismo, sabe? Nessa vida da escassez do sertão, mas que não se deixam vencer pela escassez do sertão em si. Veja, o traço do sertão não pode, não é só o da escassez. Pelo contrário, a ideia da fartura também é muito importante.
levantem Burana, né? Que a noite já vem, então vamos lá, vamos pegar a mula ruana, né? O jeguezinho, o jumento, para a gente poder seguir viagem. Embala a feijoada para a gente levar. Ele está levando uma feijoada, gente. O pão com suor é porque, de fato, assim, é sofrido, é difícil, né, ganhar a vida. Mas tem fartura. Né? A dona Romilda do Pão de Queijo, esse documentáriozinho que eu exibi lá no Matula, é antigo até esse documentário, de 2011. Pão de Queijo da Romilda, coloquem no YouTube, vocês vão ver. Né? É basicamente o Elvésio Raton filmando a Romilda fazendo a receita de pão de queijo. E aí ela vai falando assim, então, para fazer um pão de queijo, você precisa ter um ovo, ter muito ovo, entendeu? E aí eles ficaram meio assim, chocados, né? Que ela falou assim, para essa receita aqui, ó, com 1 quilo de polvilho, a gente vai tocar 8 ovos só. Só 8 ovos para 1 quilo de polvilho. Entendeu? E aí fala assim, por que nós... Aí o camarada pergunta, né, por que 8 ovos? O que ela responde, porque aqui a gente vive na fartura. Na roça a gente vive na fartura. Existe um conceito de fartura que está ligado ao sertão e que é absolutamente importante. Esse conceito de fartura eu vejo, apesar da carga dramática, né, eu vejo justamente na morte da baleia. Não sei se vocês já leram, né, o Graciliano Ramos, Vidas Secas, de 1938, que o narrador ele vai descrever a morte da cachorra-baleia. A baleia se torna um símbolo. Né? A baleia é o grande vira-lata caramelo, né, da nossa literatura. É provavelmente o mais lido e mais lembrado, né, em toda a obra do escritor alagoano. Esse capítulo, principalmente. E aí tem um entendimento, já mostro para vocês o trecho. O crítico Álvaro Lins, que ele vai falar, vou até ler aqui, ó, ele afirmou o seguinte, que a baleia, né, falando sobre baleia, né, baleia, ela está mais revestida de humanidade, ela está revestida de uma humanidade maior do que a dos seres humanos. Porque ela carrega, né, na narrativa da própria história, né, as dores e as delícias de ser brasileiro. É ela que faz isso. Né? A baleia, esse animal, né, que vai, inclusive, refletir justamente esse momento de perdição, né, e de descoberta, né, da vida ao redor, né, que está ali acontecendo. Então tem um mergulho que o Graciliano faz na psicologia de personagens que favorece muito a gente entender a baleia como uma personagem humanizada mesmo. Sabe? E na literatura ainda mais pujante, né? Porque ali você não tem a figura da baleia, você a imagina. Né? E tem esse relato de que muita gente imaginou a cachorra-baleia como sendo, na verdade, um membro da família. Né? Talvez na cabeça imaginando uma figura, inclusive humana, representando baleia. Pois bem, o final de vida de baleia não é muito agradável, mas eu acho que vale a pena a gente poder compartilhar aqui, só para a gente refletir sobre esse finalzinho. Vamos ver, gente? A morte da baleia. No texto de Graciliano, ele escrevia assim: a tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pelo doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória teria deixado fogo para apagar-se muito cedo. Baleia, querido, acordaria feliz, no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Lindo isso, né, gente? Um mundo cheio de preás. Essa é a ideia de fartura, né, que a gente vê aparecendo, né, nesse relato de Garcia Campos, também como um vislumbre de paraíso, né?
mas de um paraíso possível, né? Um paraíso na terra, assim, um paraíso no sertão. Para, né, Baleia, esses preás que aparecem, né, no seu momento de desfalecer, aparecem como uma visão justamente desse oásis. E é um oásis que existe no nosso sertão. O sertão, ele é uma terra absolutamente produtiva e absolutamente rica em expressões, inclusive em gastronomia, comida. Então, a gente recorrer ao sertão, a gente recorrer não à natureza nessa na ficção romântica, né, ou então naturalista que seja, né, que a gente possa entender, mas o sertão é algo dotado de historicidade própria, assim, entendeu? Os códigos do sertão, eles passam para além e acima dessa ilustração que nos foi colocado, que a gente cunhou no nosso imaginário, né, como sendo determinante do sertão. Então, gente, ele é muito etnocêntrico nesse sentido. Esse mosaico que o Guimarães Rosa apresenta para a gente a partir da ilustração, né, do sertão, que ele conjuga essas imagens também com os signos da escassez, mas também da fartura, ela nos abre um entendimento de que todos nós somos um sertão. Temos, né, a escassez e a fartura dentro de nós, de uma forma psicológica, de uma forma romântica, né, de uma forma como a vida ela própria é. Ana Rita Suassuna completaria dizendo que a panela de sertanejo é uma panela muito verde, né? Ela gosta muito de usar esse termo, dizendo que a panela do sertão ficou entendida ou compreendida como a panela do jabá e da farinha, ou seja, da carne seca, dura, né? E da farinha, ou seja, dessa comida que na verdade é uma comida de viajante, de tropeiro, né? Do pessoal que tentava atravessar, fazer uma grande viagem, né? E ela fala que, ora, o sertão ele tem muito verde. E o maxixe é um deles. O maxixe ele é do sertão, muito típico da caatinga, né? E o maxixe é o primeiro verde que vai para a panela, conforme Suassuna fala, né? De uma forma super interessante no seu livro Gastronomia Sertã, explorando que a ideia de sertão escasso ela precisa ser sempre contraposta com a do sertão farto, conforme os preás que Baleia consegue ver no fim da sua vida. Mas a gente pode antecipar isso. Porque a comida, ela não é algo, ela é também um onde. A comida como um lugar. Então, gente, eu costumo dizer que ser soberano, ou a ideia de soberania alimentar, ela também passa pela soberania do pertencimento, de você se reconhecer ou ter um chão para chamar de seu. E aí um pequeno pedaço da minha tese em curso, que eu costumo colocar nessa altura aqui da nossa conversa, de que a ideia de chão também, o próprio lugar, ele não é uma ideia muito física ou fixa. Um chão não é só terra e adubo, demarcação e plantio. Este chão que eu estou falando é um chão transcendental, um chão que convoca os saberes ancestrais, do qual brota a poesia regada pela memória. Uma existência que pode perder a terra, mas nunca abandonar o chão. Isso a gente vê muito nos sertanejos, principalmente do êxodo. A gente vê isso nos indígenas que tiveram suas terras, né, saqueadas, né, pela própria política higienista, né, e do agronegócio, né, das demandas do comércio que a gente teve. O indígena ele perde a terra, mas ele não perde o chão. A gente perde a terra, mas não perde o chão. O chão carrega, é carregado, perdão, conosco ao longo da nossa vida. Então a ideia de soberania alimentar, ela também atravessa o âmbito dos imaginários, à medida em que a gente carrega conosco todas essas memórias, todos esses registros, toda essa poética que a gente formulou nos nossos scrapbooks mentais da vida, ao longo da vida, e que estão ligados
muitas vezes, a própria ideia de comida. Uma comida que te relaciona ao território e que não precisa ser necessariamente um território, mas que ela é um lugar que você guarda bem guardadinho. Então, a ideia de comida, ela também é uma ideia de lugar. Ela vai te remeter a um momento, né, um lugar da sua memória, um espaço que está registrado não necessariamente no tempo contínuo e não necessariamente uma memória fixada na parede, né, registrada numa fotografia, mas sim no seu arcabouço de concepções imagéticas que você carrega consigo em relação à comida, para além de sabor, de cheiro e desses sentidos. A gente está falando aqui de um sentido da consciência. Pois bem, a parte poética, lúdica da nossa conversa termina, e só para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Ei, Camila, que pergunta difícil essa, viu? Essa é a mais difícil. Essa pergunta. Quando vai ser sua defesa? Cara, tá na mão do meu orientador, entendeu? Eu falo assim, ó, eu quero defender tal dia. Ele fala assim, só se você me entregar tudo até o dia tal, entendeu? Hipoteticamente em agosto, algum dia do mês de agosto. Do mês de agosto mesmo, não é agosto de Deus, não. Do mês de agosto. É que eu preciso ter tempo, né? Eu preciso correr, preciso ter tempo para poder. Sim, eu vou divulgar, provavelmente. Certamente vai ser online, porque até lá tem a menor condição, né? Nosso Brasil andar muito mais para frente. Bem, pessoal, vocês leram aquele textinho, aquela matéria do Joio, do, do Shark Aura Pro Nobis? Aquela matéria só para a gente despertar e entender o que está acontecendo dentro dessa nossa relação com o campo como lugar, né? Porque ele é um lugar também de fato. A gente falou do lugar imaginário, que é o sertão que está dentro de nós, mas também o sertão ele é ou invoca um lugar de fato. E aqui tem um dado que eu me atenho para a gente poder conversar sobre esse texto, que é sobre esses 73% das pessoas, deu vontade de comer tudo aquilo, né? 73% dessas pessoas que trabalham na produção agropecuária têm parentesco com o produtor, ou seja, tem raízes na agricultura familiar, 73%. Ou seja, o povo do campo ainda está no campo, gente. Ainda está crescendo. Só que as cidades elas explodem, né? Essa urbanização que o José de Castro chama de surto de urbanização, né? Ela faz com que a gente se desapegue. Então, basicamente, para você poder ter acesso ao produto da agricultura familiar, você precisa ser. A única coisa que resta é ser consciente, porque ou você é consciente, ou você se esforça, na verdade, né? Não quero também julgar as pessoas. Ah, porque você não é consciente. Não, não é isso. Ou você se esforça para poder contribuir ou participar da agricultura familiar como parte da cadeia, né, do sistema alimentar, ou você tem o parentesco. É só isso que resta, sabe? Porque ela foi já elijada assim pela rede varejista, pelo próprio governo, pelo próprio crédito, sabe, para pequeno produtor. Tudo isso foi abandonando o campo. Ou seja, o abandono do campo não foi só das pessoas, né? Não foi só do êxodo. Foi também um abandono simbólico e real, né? De você poder não fazer chegar ou impedir de chegar essas políticas públicas até o campo. E esse talvez é o grande gargalo do desenvolvimento sustentável, correto e das relações mais simétricas, né, dessa cadeia de produção. Ou seja, remunerar de uma forma justa por um produto que vai ser limpo, né, que vai ser um produto bom, né, que vai ser um produto, mais uma vez, na máxima do slow food, vai ser um produto que no final das contas ele vai ser superior nesse sentido de você conseguir registrar todo o caminho que ele foi traçado. Então a comida é um local porque a comida
parte de um local e vai até a sua boca, até o seu estômago. Ela não vem das vendas, né, das vendinhas, né, não vem das prateleiras. Ela não vem nem da feira. Ela vem, na verdade, do campo, do mato, da roça, do roçado, da produção mesmo, entendeu? Então, é esse o caminho que existe da comida. Esse é o lugar da comida. É a gente conseguir reconhecer. Quantos de nós conseguimos hoje comer uma banana e falar o endereço dela? Sabe? Tomar um leite e saber quem é essa vaca que te forneceu o leite. Esse caminho, gente, está cada vez mais difícil de chegar, mais inacessível, sabe? Mais, sabe, sinuoso, mais cheio de obstáculos. Então, na verdade, essa conversa toda que a gente teve agora foi um grande alerta, né? Uma grande provocação, né? Para a gente começar a pensar a comida fora do processo de comer, fora do ingrediente. A gente está pensando a comida agora como lugar, dentro de nós. Como que a gente se relaciona com ela? Nossa ligação com o nosso sertão. E essa é a nossa conversa de hoje, minha gente. Questões, dúvidas? Pois bem, deixamos aqui um tempinho, né? 10 minutinhos, tá bom? Esse tempinho aqui, gente, é para a gente poder saber dos deveres de casa. Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Aí, para vocês conhecerem a gente, ó, a Escola de Humanas é toda esse pessoal aí. Tá? Não sei se eu já tinha apresentado outra vez, mas enfim, tá aí. A Adri, eu, e não é da Escola de Humanas, mas eu gosto de citar o meu brother Márcio Santos, que ele dá uma ajudada na gente para poder conseguir fazer esse curso chegar a mais pessoas. Que eu sou péssimo em conseguir fazer isso, então eu preciso de ajudas. Aliás, se conhecer alguém que possa ajudar, dê um toque, que a gente está disposto a fazer algumas parcerias para poder, né, estimular a galera para fazer a próxima turma. Ó, e agora é esse momento aqui, ó, gente. Escrita do artigo. Ah, não é tenebroso, não é pesaroso, não é, gente. Não é nada disso. Vocês conseguiram rascunhar alguma coisa, gente? Ou pensar em alguma coisa? Contem as ideias de vocês. Bom, depois daquela aula que você falou sobre mídias,